Boa noite, meus irmãos. Boa noite. E que a paz de Deus que se encontre com cada um dos meus irmãos. Essa graça abençoada desse momento que nos chama a hora, como uma escola abrindo as portas, e nós, alunos, viemos aprender a lição do dia. E hoje temos a grata satisfação de ter duas professoras hoje, né? Fala sobre a fé, transporta montanhas. E que nós possamos, ao adentrar daquela porta para cá, fingir que morreu, desencarnou, esquecer de tudo. E como diz Kardec, a proposta espírita é que vivamos antecipadamente a vida espiritual, tendo os nossos compromissos na Terra. Então, já que talvez a gente é meio vacilante, viveu para as coisas da Terra como se fosse só isso, pelo menos quando adentra a casa espírita, vamos comportar como mortos. As preocupações, as coisas lá, fica tudo lá. Agora é momento de encher o copo com água limpa. Aqui para o copo numa fonte de água limpa, para que essa sujeira possa ir desfazendo. E numa prece, agradecendo a Deus pelo momento, pelo dia, e por essa palestra que vamos ouvir daqui a pouco, em torno da fé, que a nossa oração chegue até Deus, para que Ele possa nos abençoar, juntamente com a parte espiritual, amigos e benfeitores que nos ajudaram antes da encarnação, nos ajudam nessa encarnação e nos ajudarão após esta vida. Torcem por nós, vibram por nós. Então, numa prece, vamos buscar encontrar com Deus, melhorando nossos pensamentos, nossa sintonia, nossa vibração, para que o nosso sentimento seja o mais puro possível e dizer: Senhor, eu gostaria de ser como as estrelas que brilham na noite escura, trazendo beleza para a nossa terra. Mas, Senhor, na minha pequenez, eu te peço dessa vez, se eu não puder ser esse sendal de astros brilhantes no céu, deixe-me pelo menos ser um pirilampo na noite escura, iluminando a amargura de alguém na escuridão. Eu gostaria de ser como a chuva generosa que, caindo sobre a terra porosa, reverdecesse o chão. Mas não conseguirei, então te pedirei para ser um copo com água fria, matando a sede e a agonia de um irmão na desesperação. Eu gostaria de ser um jardim de flores, de todas as cores, para embelezar a terra. Mas na pobreza que minha alma encerra, não vou conseguir. Então te quero pedir para ser a rosa solitária na frincha da rocha, colocando beleza no altar da natureza. Eu gostaria de ser como o trigal maduro, para repletar a mesa do esfaimado com a fartura do pão. Mas se eu não puder ser, eu peço a vós para ser um grão que, caindo no chão, se transforme em 1 milhão e um dia se transforme na bênção e a dádiva que alimente uma nação. Eu gostaria de ser como a montanha altaneira, que se tivesse a visão da terra inteira. Mas se eu não puder conseguir, eu te quero pedir para ser uma pedra, pavimentando o caminho por onde passe o herói em sua tarefa. Eu gostaria de ser escada, para levantar o lutador às suas alturas,
mas nas minhas agruras não vou conseguir. Então te quero pedir para ser-lhe o primeiro degrau. Eu gostaria de ser um pomar de frutos para matar a fome de toda a humanidade. Mas se não puder, eu quero te pedir para ser uma árvore que com seus galhos projetando a sombra no chão, ou me deixe ali sentado nessa sombra, para que quando alguém passar pelo meu caminho, eu lhe diga de mansinho: olá, amigo, aonde vais? E se ele me pedir, e se ele me perguntar: quem és? Eu te direi: sou teu irmão, dá-me tua mão. Eu irei contigo, sou teu amigo, e lado a lado possamos caminhar e cantar: Senhor. Eu gostaria de ser esteta, de ser poeta, cantor, musicista, orador, mas porque me falta o estro, a harmonia e a beleza, eu não vou conseguir. Então te quero pedir que pelo menos todos os dias eu possa dizer: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela vida que me foi concedida. Obrigado, Senhor, pelo dia abençoado que até agora rola com essa reunião maravilhosa e iluminada. Obrigado a essas companheirinhas que, driblando o seu medo, as aflições, duas camburequinhas que, no esforço, vão trazer para nós a sua palavra. Andriele e Meire. Obrigadas, irmãs. Obrigado a quem saiu de casa, saiu do bloco, da folia, para vir buscar aqui a verdadeira alegria, que nunca se acaba. Que nunca se acaba. Enfim, Deus, obrigado por tudo. E deixamos nós agora ouvir um pouco dessas duas irmãs que vai nos levar para mais de 2000 anos atrás, em alguns momentos. Vai nos lembrar de Jesus e Pedro. Vai nos lembrar de Pedro no seu início, nas suas vacilações, nos seus questionamentos. E nós, há 2000 anos, não entendemos Jesus. Ele pelo menos resolveu a questão há 2000 anos. Porque depois ele firma nesse caminho. E quantos outros irmãos que a história conta, em que a fé foi o norte, e que deveria ser de nossa vida também, porque é uma virtude interior, que ao nos criar, Deus colocou lá, em todos nós. Então, as irmãs aqui têm a palavra da noite, vamos nós ligar nossas anteninhas, a nossa atenção. E, recordando Kardec, uma reunião como hoje é melhor do que aquela de caixa cheia. Leiam o Livro dos Médiuns. Ele fala que reunião boa é aquela de poucos médiuns, de poucas pessoas. Então é uma reunião inspiradora. Tão inspiradora que traz duas camburequinhas para nós, que vai falar para nós à vontade, né? Vocês podem falar até meia-noite, hoje. Nossa, Deus. Vamos para a folia mesmo mais tarde. Então convido as irmãs, que são mãe e filha, irmã e sobrinha, e que tem um avô aí desencarnado, vibrando. Sim. Então as irmãs venham. Fique à vontade. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite a todos também. Nós vamos falar sobre a fé transporta montanhas. Mas antes da gente começar, a gente queria saber de vocês o que vocês pensam sobre a fé. O que é a fé para vocês? Aí vocês podem ficar à vontade para estar fazendo os comentários.
Confiança. Tem uma música da escolinha, né? Que fala assim, da fé. É confiança de Jesus. Isso mesmo. Isso. Dá uma musiquinha para as crianças. Mais alguém? A gente vai começar. Ali, né? A gente pesquisou sobre a palavra fé no dicionário Oxford. E a primeira definição que a gente encontrou foi confiança absoluta em algo ou alguém. E também, de acordo com Emmanuel, ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. É isso mesmo que vocês falaram. Então é a confiança. É a gente confiar em Deus, entregar de fato a nossa vida nas mãos de Deus e ter a certeza que Ele cuida de tudo. E no decorrer da nossa reflexão, a gente vai estar falando mais detalhadamente sobre a fé. Jesus disse para a gente o seguinte: pois em verdade vos digo, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha, transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. São Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 20. Quais serão as montanhas que a fé é capaz de transportar? O que vocês acham? Isso mesmo. As montanhas que a fé é capaz de transportar são as dificuldades, as resistências, a má vontade, são também o egoísmo, os preconceitos, os vícios, o medo, são obstáculos para o progresso da humanidade. E se a gente tiver fé, a gente consegue passar por tudo isso. A gente colocou duas imagens. A primeira é uma pessoa segurando um grãozinho de mostarda na ponta do dedo. E a segunda é uma pessoa também segurando um grão de mostarda e mais à frente tem uma árvore, que no caso seria ela já desenvolvida. Jesus deu exemplo para a gente de um grão de mostarda, que como nós podemos ver, é uma das menores sementes, mas que cresce e forma um grande e belo arbusto, mostrando para a gente que nesse início, nesse desenvolvimento da fé, quase que do tamanho de um grão de mostarda, nós já podemos fazer muito. E ela se transformará em um arbusto. A fé, ela não precisa ser grandiosa, não precisa ser algo fora do comum, basta que ela seja verdadeira. Se a sua semente for plantada em um solo fértil, for fecundada, desenvolvida, exercitada, ela poderá dar bons frutos. E nós sabemos que cada semente cresce de acordo com sua potência e características. Umas vão se desenvolver mais rápido, outras mais lentamente. Assim é com a fé. A fé, ela deve ser um motor que nos impulsiona para a prática do bem. Jesus, ele realizou diversos milagres através da fé. Ele curou cegos, paralíticos, expulsou espíritos sem compreensão e mostrou que nós também podemos realizar esses mesmos milagres através da vontade e da certeza que a fé proporciona. Os apóstolos também não realizaram diversos milagres através dos exemplos de Jesus? O poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. O Espiritismo nos ensina que, na verdade, esses milagres não é algo sobrenatural,
algo sem explicação, são causas naturais, as quais nós chamamos de magnetismo, que é a ação fluídica. A fé, como eu falei anteriormente, sai da ideia do eu creio para o eu sei. É uma entrega total da criatura, sabendo que o Criador dela cuida. Mas aí a gente pergunta, como ter fé? A fé, ela não é ensinada. A fé é um processo de desenvolvimento. Nós vamos desenvolvendo a fé em nós e vamos nos desenvolvendo na fé. Então, ela não é dada, ela não é transmitida, ela é conquistada e desenvolvida por nós mesmos no nosso processo evolutivo. E aí a gente pode dar o exemplo de Pedro, o apóstolo. Pedro, pelo histórico das suas condutas, o histórico das suas ações, demonstrou muito bem para a gente esse processo de desenvolvimento da fé, esse processo de edificação da fé. Então, a gente vai estar lendo algumas passagens de Pedro e comentando sobre elas. Bom, nos fala o evangelista Lucas de Pedro, caminhando sobre as águas. Estavam os apóstolos no barco, numa noite, e percebem um vulto chegando. Eles ficaram com medo, porque achavam, diz o texto do evangelho, que era um fantasma. Aquele vulto disse a eles: não temais, sou eu. Era Jesus que andava sobre as águas e ia em direção a eles e ao encontro deles. Pedro, ouvindo isso, disse a Jesus: se és tu, Senhor, manda-me a ti. Jesus disse: sai e vem. Pedro sai do barco, começa também a caminhar sobre as águas. Mas à medida que as águas vão lhe batendo as pernas, ele começa a ficar com medo. E com medo, ele começa a afundar, dizendo: mestre, socorre-me. Jesus o pega pela mão, levanta e diz: homem de pequena fé. Fé tem tamanho? Tem, porque ela se desenvolve. Naquele momento, Pedro estava por começar esse processo. Ele estava no desenvolvimento da sua fé. Ele já tinha convivido com Jesus, já tinha conhecimento acerca do que Jesus ensinava, mas ele ainda era um homem de pequena fé. Passam-se os meses e, quem sabe, anos. Estava Jesus, já falando do seu suplício aos apóstolos, dizendo que ia para Jerusalém, que iria padecer dos anciãos. Ali naquele momento, ele começa a dizer que será traído, que será abandonado, e Pedro diz a Jesus: Senhor, nunca te abandonarei, irei contigo onde fores até a morte. Então, aquele homem que a ele havia sido dito por Jesus, homem de pequena fé, tempos depois vai dizer: Senhor, nunca te abandonarei, irei contigo onde fores até a morte. Mostrando para a gente uma fala forte, uma fé robustecida, fortalecida. Mas Jesus disse a Pedro: Pedro, Pedro, os espíritos das trevas querem fazer-te dobrar, como o vento dobra o trigo. Mas eu orei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. E te digo mais, hoje ainda, antes que o galo cante, negar-me-ás 3 vezes. Quer dizer, então, que nesse processo de desenvolvimento da fé, nós podemos enfraquecermos, nós podemos tropeçarmos. E Pedro demonstrou muito bem isso. No dia seguinte, Jesus preso, sendo julgado, alguém diz a Pedro: tu és um deles? E Pedro responde: não conheço esse homem. Mais à frente, um outro diz a ele: tu andavas com ele? E ele novamente respondeu: não conheço esse homem. E mais à frente, um outro diz: mas tu és um deles, pois tua fala assim diz. Tua fala no sentido do sotaque. E Pedro responde: não conheço esse homem.
o galo canta e ele se lembra: negar-me-ás 3 vezes. Então, Pedro, que tinha uma pequena fé, que afundou nas águas, que robusteceu-se, mas não foi suficientemente forte para não negar, para testemunhar como ele havia dito que iria fazer, porque ele tropeçou na fé. Mesmo Pedro, convivendo com Jesus, vivenciando tudo que Jesus ensinava, tudo que Jesus fazia, ele tropeçou na fé. Nós também, muitas das vezes, nós afundamos nas águas do medo. E assim como Pedro, nós tropeçamos na fé. Pedro, tempos depois, Jesus já havia sido crucificado, reaparecido, orientado aos discípulos, conversado com Pedro e com outras pessoas. Jesus para no meio da conversa, vira-se para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: amo-te, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas, respondeu Jesus. Continua a conversa e depois diz a ele novamente: Pedro, amas-me mais do que estes? Pedro diz: Senhor, tu sabes que te amo. E ele diz então: apacenta as minhas ovelhas. E depois, por uma terceira vez, mais no final da conversa, diz Jesus de um modo mais formal: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que todos? Já não chamou mais de Pedro, seu apelido, e sim pelo nome inteiro. Pedro responde chorando: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. E Jesus respondeu: apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes Pedro nega Jesus de boca. 3 vezes ele reafirma de boca o seu amor por ele. Pedro seguiu seu caminho, e aquele Pedro, homem de pequena fé, que tropeçou na fé negando Jesus, que afundou nas águas, está indo para o templo com João. Subindo a escadaria, na porta do templo, Pedro encontra-se com um paralítico. E esse paralítico lhe pede uma esmola. Pedro vira-se para ele e diz: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Diz o texto que o homem levantou-se, saiu andando, cantando e louvando a Deus. O mesmo Pedro, anos... Obrigada. O mesmo Pedro, anos depois, ele demonstra sua fé. Aí sim, uma fé robusta, uma fé construída ao longo do tempo, construída apesar de erros, construída apesar de uma negativa e construída gradativamente no apacenta as minhas ovelhas. Esse Pedro, então, ele construiu, ou fez crescer a árvore da fé viva. E muito à frente, ele só testemunhou, igual a Didi nos disse, que ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. É o exemplo que a gente tem de uma construção da fé, de uma construção de si mesmo na fé. Essa é uma pessoa que demonstrou que a fé de pequenininha, mas ela pode ser grande. E dali para frente ele só testemunhou até a sua morte física. Quando condenado à morte na cruz, na fé dizia ele que não era merecedor de ter o mesmo destino que o seu mestre. Que ele então, sendo crucificado, que o fosse de cabeça para baixo. Ele não reclamou hora nenhuma. Ele testemunhou a fé. Troca para nós, meu amor. Iremos trazer também outra demonstração da fé que os irmãos já devem conhecer, né? A do centurião e Jesus, no Evangelho de Mateus, que a gente encontra no capítulo 8, versículos 5 a 13. Eu vou ler
para a gente poder entender melhor. Tendo Jesus entrado na cidade de Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião e rogou-lhe: Senhor, o meu servo está doente em casa. E Jesus prontamente disse: eu vou curá-lo. E o centurião respondeu, porque Jesus disse que ia até a casa dele, né, para poder estar curando o servo dele, e o centurião disse para ele que ele não era digno de que Jesus entre à casa dele. Mas diz somente uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho meus soldados a minhas ordens. E digo, um vai ali e ele vai, o outro ele pede para ele fazer uma coisa e ele faz. E o servo dele, que ele pede ele para estar fazendo uma determinada coisa e o servo vai e cumpre. E Jesus disse para ele: grande é a tua fé. Vai que o teu servo há te curar. E quando o centurião se afasta, Jesus vira para o discípulo dele, né, e diz para eles: em minha andança toda em Israel, eu nunca vi tamanha demonstração de fé. Olha para ver o que a gente observa nessa parábola, né? A humildade, né, e a fé desse centurião. Passa para mim. Essa é a fé que consiste na confiança que se tem para realizar alguma coisa, na certeza de alcançar determinado fim, sendo a clareza que permite ver em pensamento a meta alcançar e os meios para a gente chegar até lá, impulsionando o nosso caminhar com aquela absoluta segurança. Quem tem fé, age com calma, paciência, humildade, esperança, porque compreende o sentido das coisas. Ter fé em Deus é a confiança depositada no Criador, sendo o instrumento da vontade divina. Quem tem fé não se desespera diante das dificuldades. Ter fé é a certeza que Deus é um Pai amoroso e um Pai bondoso que não desampara nenhum dos seus filhos. Quem tem fé não desampara nenhum dos seus filhos. Também ser fiel a Deus, ou seja, sintonizar-se com as leis divinas, fazer sua vontade. A fé nos faz entender que nem tudo está bem, mas tudo está certo. Não está bem segundo as minhas vontades, os meus critérios, mas está bem porque está na vontade de Deus e nas leis de Deus. E que faz nos lembrar um fato muito interessante, né, com a Madre Teresa de Calcutá. E que vai demonstrar para a gente também a fé, uma demonstração da fé. Ela queria construir um hospital, ela tinha conseguido recursos suficientes para isso, mas ela não estava conseguindo a aprovação do projeto no departamento de obras da cidade. Ela não conseguia porque a pessoa que era responsável, ele não comungava dos ideais dela e era contrário a essa construção. Ele não queria que ela construísse esse hospital. E ele sempre achava um meio, uma forma, um mecanismo para poder estar negando, para não deixá-la fazer. E ela sempre estava acompanhada de um padre que dizia para ela: irmã, está difícil. E ela, com toda a calma do mundo, respondia assim: tenhamos fé, se ainda não aprovou, porque Jesus não está com pressa. E eles iam novamente, corrigia o projeto, levava de volta para ele e ele recusava. Levava para ele e ele recusava. No dia que eles arrumou, levando para ele não estava lá, era outro, porque
porque ele estava de férias. E esse outro olhando o papel e disse assim: eu não sei por que não aprovaram e eu não sei por que eu não vou aprovar. É claro que eu vou aprovar a construção de vocês. Então a madre vira para o padre e fala: agora Jesus tem pressa. E aí começaram-se as obras. E aí o que acontece? Naquela construção deles, chegou de férias aquele lá, que tinha barrado a construção. E aí ele já veio com uma ordem judicial, né, para poder estar impedindo, né, para impedir, para não continuar a construção, e também ele queria que demolisse o que já estava construído. E aí o padre vira para a madre e disse: madre, você disse que Jesus está com pressa e agora eles vão demolir? E naquele não vai demolir, eles foram para o juiz para eles poderem pegar o papel, né, para poder impedir, né, porque ele já estava lá demolindo, né, e não queria deixar construído. Então eles foram, a madre e o padre foram lá no judiciário, conseguiram. O judiciário do padre, né, do juiz, ele falou: não pode. E eles foram lá e a madre falou para o padre: viu, Jesus agora tem pressa. E aí eles foram lá, mas chegando lá já tinha derrubado 2 paredes. Aí o padre vira-se para a madre e fala assim: mas essa pressa de Jesus e derrubaram 2 paredes? E ela com aquela toda calma, aquela tranquilidade que só os espíritos de escola têm essa capacidade, né, de estar aceitando tudo que havia acontecendo ali naquele momento. Ela diz para ele assim: com certeza elas não foram bem construídas. E no futuro ia cair, provavelmente cairiam. E Jesus resolveu isso agora. Passa para nós, não, amor. A entrega, a confiança, a serenidade. É isso que nós precisamos entender da mensagem de Jesus. Ter a certeza de que ela é verdadeira, de que ela é aplicável. E a fé nos dá essa certeza. Jesus disse para a gente: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu vos aliviarei. Aprende. Tomar meu jugo? Ah, obrigada, filha. Obrigada. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, por que o medo que a gente traz dentro da gente? Por que então a ansiedade que fica nos conduzindo dia a dia? Porque a gente não aceita esse convite que Ele mesmo que falou para nós, dando essa certeza, né? E a gente não aceita. A gente podia estar indo até Jesus. E Ele mesmo nos disse também que a gente não ia estar sozinho. Ele disse para nós: eu não deixareis o órfão, voltarei para vós, estarei convosco até a consumação dos séculos. Então vamos acreditar nessas palavras, vamos crescer com essas palavras, e aí sim a gente fortalecerá a nossa fé. Jesus nos mostrou como pode o homem quem tem fé, quanto que tem aquela vontade de querer e a certeza de que sua vontade irá se cumprir. Se todos nós estivéssemos suficientemente convencidos da força que trazemos conosco e colocássemos a nossa vontade a serviço dessa força, seríamos capazes de realizar verdadeiros prodígios. Jesus também disse isso para nós, né?
Portanto, cabe a cada um de nós estimular o brotar da fé em nossos corações, como uma verdadeira fonte de água viva, usando do concurso da oração para nos fortalecermos nessa fé, manifestando-a em ações no bem para o próximo, confiando plenamente em Deus e entregando-nos ao estudo, ao trabalho e à prática do bem. Venceremos as próprias dificuldades e conseguiremos vencer todos os obstáculos que aparecer no nosso caminho. Tendo essa confiança de que tudo que passamos em nossas vidas tem utilidade, tudo ocorre para o nosso progresso espiritual. Assim sendo, acalmemos os nossos corações e lancemos luz na escuridão de nossas almas. E confiantes de que não estamos sozinhos na embarcação dessa nave chamada planeta Terra. Agora a gente vai ler uma mensagem do livro Filho de Deus, de Divaldo Franco. A mensagem chama Deus te ama. Deus te ama e tu percebes. Sua ternura te rocia a face e suas mãos te sustentam. Seu hálito te vitaliza e sua voz silenciosa chega aos seus ouvidos, com bênçãos, esperanças e orientações. Deus te busca e te encontra. Agora que o sentes, deixa-te penetrar e conduzir ao destino feliz que te reserva. Deus vive, manifesta e dilata o seu amor através de ti. Tu sabes, e onde tu estiveres, Ele estará sempre contigo. Para finalizar, a gente vai ler essa frase de Emmanuel. A fé em Deus não te arredará das provas inevitáveis, mas te investirá na força devida para suportá-la. Então a gente agradece a todos pela paciência, que ouvir a gente, a Cida também pela oportunidade, os benfeitores da casa. Que Jesus nos abençoe, que nos fortalece, que nos ajude na nossa caminhada, que possamos sair nessa aqui levando tudo aquilo que a gente veio buscar nessa noite. Que Jesus abençoe a todos, que assim seja.